Boa noite, igreja. Tudo bem? Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. E é uma benção sempre estar juntos como igreja, como família, como corpo de Cristo, nos reunindo. E Pastor Celso, seja bem-vindo. E então, hoje eu quero convidar você a procurar suas Bíblias em Lucas também, tá bom? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo do 22 até o 35. Lucas capítulo 12, versículo 22 até o versículo 34, desculpa. E o título que eu colocado a nosso ensino é As Preocupações da Vida. As preocupações da vida. Quem de nós não ha dormido uma vez com muitas coisas na cabeça para fazer o dia seguinte? A ver, quantas mãos levantadas? Tudo, né? Quase em todo tempo. Sempre nós estamos preocupados, ansiosos por alguma coisa que a gente quer fazer, a gente quer conseguir. E o lindo aqui, em essa passagem, é que Jesus nos vai levar a poder levar a nossa preocupação a uma visão que Ele quer que a gente possa entender. Como é a nossa preocupação como cristão que a gente deve levar ao Senhor? Como que a gente consegue levar a nossa preocupação no Senhor? E antes de poder falar do versículo 22 até o 34, eu quero dar um pequeno contexto. Em esta parte, Jesus está falando com um homem. E esse homem está pedindo que ele está pedindo que divida a herança com seu irmão. Sim? E Jesus responde para ele: olha, por que você me está colocando como juiz ou árbitro entre você e seu irmão? Não sabe que você é árbitro, né? Por que você está colocando-me em um lugar que eu não quero estar? Mas Jesus é um rabi, Jesus é um mestre. E na cultura judaica, o mestre também, ele era como um juiz, ele também era considerado como um árbitro, que pode dar uma instrução de sabedoria, um conselho. E esse homem está pedindo aqui a Jesus isso. E depois, pulando ao versículo 15, Jesus diz isso, em Lucas capítulo 12, versículo 15. Então ele disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E o contexto que estamos aqui falando é sobre dinheiro, sobre negócios. E aqui vamos a falar de muitas preocupações mais que todos nós, em alguma situação em nossa vida, hemos querido resolver ou hemos querido tentar ter. E aqui Jesus vai olhar para os seus discípulos com toda essa ideia e ele vai falar assim, versículo 22. Lucas capítulo 12, versículo 22, fala assim: dirigindo-se a seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus vê que seus discípulos estão prestando aqui atenção às circunstâncias que está acontecendo. E ele fala para eles, dirigindo a seus discípulos: eu quero perguntar a vocês, como nós podemos saber se somos discípulos de Jesus? Como nós, ou como eu, posso saber se sou um discípulo de Jesus? Sim? Eu quero que procurem comigo João capítulo 8, versículo 31 até o 32. Sim? Eu tenho aqui, mas se você quiser ir aí, pode, tá bom? João 8, versículo 31 e 32, fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Então, como eu sei se sou um discípulo de Jesus? Respondendo com este versículo em João, capítulo 8, 31 e 32. Se eu estou permanecendo firme na palavra de Deus. Sim. Agora, a gente pode estar cheio de muita palavra. A gente até já decorou as promessas de Deus, verdade? Mas agora também, João capítulo 13, pulem ali a João capítulo 13, versículo 35, isso vai falar Jesus também para seus discípulos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem os uns aos outros. Então, duas maneiras de saber se sou um discípulo de Jesus. Se verdadeiramente estou permanecendo firme em sua palavra e estou aplicando a minha vida, mas também estou levando esse conhecimento para os outros, mostrando em amor. Me estou deixando entender? Sim? Agora, se você é esse discípulo, esta palavra é para você. Mas se você não conhece a Jesus, Jesus não vai fazer um convite para todos nós. Jesus não vai falar o seguinte: eu quero que você seja também meu discípulo. Então, conheça ou não conheça a Jesus, Jesus quer falar conosco. Tá bom? E Jesus continua falando assim: portanto, versículo 22 novamente, dirigindo a seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aqui vamos a voltar a nosso tema, as preocupações da vida. E o que Jesus está deixando bem claro é que nós, como pessoas, temos necessidades básicas, né? E ele aqui apresenta comer, vestir, sim? São necessidades básicas. Mas Jesus aqui está falando, não se preocupem. O que significa preocupar-se? Vocês sabem o que significa preocupar-se? É ocupar-me em algo antes que isso aconteça. É ocupar-me em algo antes que aconteça. É como, por exemplo, a gente está conseguindo já um trabalho, mas a gente nem passa 5 meses, a gente já está planejando as férias. Ou a gente está pensando em comprar algo, a gente está procurando, pesquisando, mas a gente ainda nem tem o dinheiro no bolso, mas a gente já está pensando o que vou a comprar. Sim? É algo normal. E Jesus conhece que nós, como homens, como mulheres, somos ansiosos. Sim? Estamos ansiosos por algo que vai acontecer em nossas vidas. Estamos esperando uma resposta. Mas Jesus fala para eles: não se preocupem. Não se preocupem. E ele diz: não se preocupem com sua própria vida. Marquem esta palavra vida quando se va a repetir uma e outra vez. Porque esta palavra vida que está falando acá Jesus, ele não somente está falando de uma vida física. Esta vida que nos ensina aqui na escola, quando estamos na escola, que é a palavra bios, né? No, esta palabra vida que está falando aquí Jesús se llama, en griego, es la palabra zoe, que significa una vida que puede ser gerada de nada. ¿Y quién puede gerar vida de nada? Solamente Jesús, solamente Deus. E se Jesus nos fala, não se preocupe com sua própria vida, como é que eu posso responder a ele? Pero Jesús, ¿eso de qué me sirve? ¿Cómo eu vou pagar as minhas contas com isso? Como é que eu vou como é que eu vou responder se você me fala que não se preocupe, mas eu continuo pensando nisso? E o que eu gosto é que Jesus fala, Jesus nos dá uma instrução, mas Jesus também nos ensina como a gente pode conseguir fazer isso. Sim? Se eu falo para vocês, não se preocupem, vamos sair de aqui e você vai continuar quê? Preocupado.
sim. Mas quando uma pessoa maior que nós nos diz não se preocupem, e é o próprio Deus falando conosco, se Ele nos fala que não se preocupe, é porque Ele claramente pode cuidar de nós. E versículo 23 fala assim, diz, a vida é mais importante do que a comida, o corpo, mais do que as roupas. E marca aqui novamente, a vida é mais importante do que? Do que a comida, o corpo e mais do que a roupa. Jesus não está deixando de lado as nossas necessidades. Jesus não está deixando de lado as coisas que a gente precisa. Não. Jesus é ciente de tudo isso que a gente precisa. Mas ele quer que a gente tenha uma ideia clara de como a gente pode lidar com nossas preocupações, com nossas circunstâncias. E por isso que ele fala assim, a vida é mais importante. Você que pode fazer se você está doente? Vai poder ir a trabalhar? Não vai poder trabalhar. Você que vai fazer se sua vida está em perigo? Você vai conseguir fazer outra coisa? O que Jesus está deixando em claro aqui é que fora de suas mãos, fora de nossas mãos, nada é seguro. Única e exclusivamente a gente pode estar seguro em suas mãos. Por quê? Porque Jesus diz aqui, a vida é mais importante. E você coloca em sua vida todas as preocupações que você tem, todas as necessidades que você tem. Mas Jesus não vai colocar muitos exemplos e muito simples para que a gente possa entender. Versículo 24 fala assim: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Jesus fala, começando assim, versículo 24: observem os corvos. Em outra versão fala, observem os pássaros. Você já viu um pássaro preocupado pelo grão que ele vai comer? Você já viu um pássaro, um corvo trabalhando, preparando a terra? Não. Só na televisão, não nos desenhos. Né? Mas na vida real, a gente não consegue ver a um corvo preparando a terra para plantar. Sim. Jesus está falando isso. Os corvos não têm preocupação. Os corvos não têm preocupação. E fala assim: não semeia nem colhe, não tem armazém nem celeiro. Os corvos, eles não têm um banco onde eles podem colocar o grão. Não, eles comem o que eles precisam do dia. Eles não têm um lugar onde eles guardam o seu lugar, seu alimento. Sim? E aqui Jesus faz uma comparação com todos nós. Muitas vezes, a gente está preocupado com aquilo que a gente nem tem, e a gente muitas vezes nem a gente precisa. Mas simplesmente são desejos, e não estou falando que são negativos, são bons, querer conquistar alguma coisa. Mas muitas vezes, em nosso querer conquistar alguma coisa, esse desejo nos leva e nos faz perder o horizonte que a gente tem que conseguir, que a gente tem que ir. Sim? E Jesus está falando aqui muito simples. Os corvos não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiro. E contudo, diz, Deus os alimenta. Deus os alimenta. Aqui Jesus fala conosco. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Fala a tu irmão que está de teu lado, ou tua esposa que está aí a tu lado. Fala para ela. Você é valioso, ou você é valioso.
vocês são muito valiosos, sim? Vocês são muito importantes, sim? Por quê? Aqui vem algo muito lindo. Sim, eu quero que vayam comigo a Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, verso 26, nos fala assim: então disse Deus: façamos a um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fala para nós, então disse Deus: faça o homem a nossa imagem. Nós somos a própria imagem de Deus. Não somente isso, diz que somos a sua, conforme a nossa semelhança. E essa palavra semelhança é o caráter de Deus que Ele colocou em todos nós. Você é valioso, você é precioso, você é importante. E a gente não tem comparação de valor com um pássaro, que com nós. Eu não te falando que um pássaro não é importante, tá? Mas Deus está falando aqui, Jesus está falando que nós, sua criação, o homem é muito mais valioso para Ele. E 1 Coríntios capítulo 6, 20, nos fala assim também: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A gente é doblemente valioso. Por quê? Porque Deus nos fez a semelhança e semelhança, imagem e semelhança, mas também Ele nos comprou de volta, porque a gente decidiu afastar-se dele. A gente decidiu dar as costas de Ele, vivendo nossos pecados e transgressões. Mas Jesus não ficou ali. Deus não ficou com os braços assim, não. Ele foi e mandou seu filho na cruz a pagar o preço dos nossos pecados. E por isso que eu falo que para vocês, que você é valioso, que para Deus você é precioso. Você tem um valor grande para o Senhor. Ele está falando assim: se eu posso cuidar de um pássaro, quanto mais eu posso cuidar por você? Quanto mais? E versículo 25 fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Jesus fala para seus discípulos: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente pode acrescentar uma hora à nossa vida? Não. E muitas vezes eu falo, meu pai, que eu gostaria de ter uma hora a mais, que sejam 24 horas mais, né? Para poder conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer no dia, né? Mas Deus fez o dia de 24 horas, bem organizado, não incluso para dormir, incluso para trabalhar, e todas as atividades que a gente precisa fazer. Mas aqui, Jesus fala assim, dice, por que se preocupam com o restante? O que a gente ganha preocupando-se? O que a gente consegue preocupando-se? Eu falei para vocês, se vocês já dormiram um dia pensando na correria do dia de manhã que precisam fazer. Eu sei que é algo normal para nós, mas Deus, com sua palavra, com seu conselho, eles querem nos direcionar e levar em um lugar correto a nossa preocupação. Sim, ele quer que entenda que preocupando-se, a gente não vai conseguir nada. A única coisa que a gente vai conseguir é ficar ansioso. E depois de ansioso, a gente vai ir para um nível muito mais baixo. Vai começar a depressão. Sim. Deus não quer que a gente fique nesse estado. E Ele conhece que a humanidade se preocupa. Mas a gente não consegue resolver nada sem Deus. E por isso que Deus falou no versículo 23 que a vida é mais importante. E ele fala assim, visto que vocês, versículo 26, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam em ocupar com o restante?
Se a gente não consegue añadir uma hora nas vidas, o que a gente vai conseguir preocupando-se por aquilo que a gente não consegue resolver? E muitas vezes a gente fica doente, sim, por simplesmente o fato de não olhar em uma direção correta. E depois Jesus vai dar uma solução, mas aqui é mais exemplo. Diz, versículo 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Vocês sabem que o lírio é uma flor muito linda. Sim, é muito linda essa flor. E tem um cheiro muito lindo também. Sim. E aqui Jesus está falando, observem como crescem os lírios. E um lírio é algo muito delicado, sim? Sim, e diz, eles não trabalham nem tecem. E contudo eu digo a vocês, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. E aqui Jesus coloca um homem conhecido, que é Salomão. E Salomão não solamente é conhecido pela sabedoria que ele tinha, sino também ele é conhecido por a grande vida que ele viveu. Sim, ele experimentou tudo. Ele tinha tudo. Aí ele não precisava de absolutamente nada. Mas o que aconteceu com ele, al final de sua vida, quando ele ficou já velho, ele falou isto, Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo aqui, está esta conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Esse homem que experimentou tudo, que tinha tudo em suas mãos, que não tinha qualquer necessidade, Jesus fala, Salomão fala isto, que o todo do homem é temer a Deus e obedecer a seus mandamentos. E Jesus também fala isso em João 6:40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele e tenha vida eterna. Muitas vezes a gente, preocupado pelas coisas que a gente quer ter, ansia ter, e muitas vezes a gente não consegue, perde aquilo que é mais importante. E é a vida que Deus nos deu. E esta vida que Deus nos deu tem grande resultado simplesmente com uma pessoa. Fora dele, simplesmente tudo é, como fala Salomão, vanidade. Tudo é vanidade. Sim. João 6:40 fala que a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para Jesus e nele creia tenha vida eterna. Eu quero que você pense. Se você morre hoje, quem vai levar para o céu? Se é que conhece Jesus, sim, porque é uma verdade. A gente não vai levar nada. Mas se a gente conhece a Jesus, a gente vai passar para a eternidade. Porque é uma certeza que Jesus nos dá em sua palavra. E eu não estou falando como aquela pessoa que fala que pensa que eu não me preocupo. Eu preocupo de muitas coisas. E com esta passagem eu entendi personalmente que a minha preocupação deve ser levada primeiramente ao Senhor. E depois eu tenho que fazer aquilo que Ele me fala para fazer. Quero que leas comigo Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas e em ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede tudo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Jesus nos fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração
Antes de a gente preocupar-se, respira e leva a tua petição para o Senhor. Porque muitas vezes, em nossa preocupação, a gente pode tomar a decisão errada. Muitas vezes, em nosso estresse, a gente pode fazer algo que não deveria fazer. Me deixa entender? E Jesus fala aqui, não andem ansiosos. Põe tua preocupação no Senhor. E essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Aqui Jesus fala a mente de vocês. Hoje em dia tem algo que é uma realidade no dia de hoje na sociedade. É que muitas pessoas estão doentes mentalmente. Sim. O inimigo agora já não age simplesmente com as coisas físicas. Agora o inimigo quer jogar com nossas mentes. E se você deixa levar qualquer coisa para sua mente, e não é a palavra, não é a instrução do Senhor, isso pode te levar a um grande perigo, que é a depressão. As pesquisas falam que nós temos a mais alta porcentagem de adolescentes com pensamentos de suicídio. As pesquisas falam, eu não estou falando. Essa é uma preocupação grande que a gente tem. Mas aqui Jesus nos dá a solução. Leva essa preocupação ao Senhor. Deixa que a sua paz, que excede todo o nosso entendimento, guarda tu coração e tua mente. E depois, vamos a voltar ao versículo 27, fala assim, 27 e 28. Lucas 27 e 28. Observem como crescem os lírios. No, 28. Se Deus veste assim a erva do campo e que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. A gente estava falando que o contexto aqui é el ter posições, dinheiro e outras coisas que a gente quer conseguir. Mas olha aqui, para Jesus, o problema não é o dinheiro. Para Jesus, o problema não é a falta, nem pouco, nem muito dinheiro que a gente precisa. Para Jesus, o problema é a nossa fé. A nossa fé. Ele diz: quanto mais vestirei a vocês, homens de pequena fé. Muitas vezes, por a gente não confiar no Senhor, esperar a sua provisão, muitas vezes a gente, o que faz? Pega o cartão e parcela em quanto? Se o cartão dá para parcelar em 24, a gente parcela em 24 e compra algo que a gente precisa. Sim? Mas se a gente pudesse esperar um pouco só, deixar o Senhor, me ajuda. Eu não tenho isso, mas eu acredito que você pode prover. Muitas vezes, por nossas próprias decisões equivocadas, erradas, a gente termina se envolvendo em problemas que a gente não deveria estar. Sim? E, e por quê? Por nossa falta de confiança, de depender no Senhor. E versículo 30, 29 fala assim: não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagou, porque o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe, pois o Pai sabe que vocês precisam dele. Versículo 29 começa falando: não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Olha, eu estou pensando aqui, pensando Pedro. Pedro escutando tudo isso e falando: Jesus, como você me fala que eu não pense em comer, em beber, se isso só eu sei fazer? Comer, beber. Mas Jesus aqui lhe fala: isso não é isso tudo. Porque ele diz: mas o Pai sabe o que vocês precisam. Não é muito lindo isso, saber que Deus conhece as nossas necessidades?
Isso é muito lindo. A gente tem muitos projetos para fazer aqui na igreja. E Deus se sente disso. Deus conhece nos corações. Eu não sei qual é a preocupação que você tem hoje. Pode ser seu estado financeiro, pode ser a sua saúde, pode ser seus filhos, pode ser seu matrimônio, seu trabalho. Eu não sei o que está levando a você preocupar-se e estar ansioso, mas aqui o Senhor nos fala aqui em versículo 30 que mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Jesus conhece a nossa necessidade. Jesus conhece a tua necessidade. Muitas vezes, eu vou falar algo pessoal meu. Muitas vezes eu era uma pessoa muito insegura. Não tinha decisão. Falava sim, eu vou fazer sim, mas depois falava não, não, depois faço. E nunca era firme no que tinha que fazer. Sempre deixava para depois. E quando passava o tempo, como se fala aqui, já era, né? Já passou. O tempo já passou. Já não dá para fazer mais. E muitas vezes a gente por não confiar no Senhor, por não aprender a depender de Ele, a gente vai deixando lá o que eu preciso fazer agora. Jesus fala para os discípulos, mas o Pai sabe o que vocês precisam deles. Aqui vem a solução, versículo 31, para a nossa preocupação. Sim? Diz, versículo 31 fala assim, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, busquem. Quando você estava querendo conquistar a sua esposa, ou quando você se apaixonou de seu esposo, como você muitas vezes estava vendo a ele, procurando a ele, como de um olhinho para o outro, fazendo alguma coisa, mas você estava de trás disso, né? Para conseguir um objetivo. Eu posso colocar outro exemplo. Você está fazendo uma faculdade, você estudou muito, só para pegar uma vaga. Sim? E por que a gente faça isso? Porque a gente quer um resultado. A gente quer conseguir alguma coisa. Aqui Jesus fala aqui a solução para nossas preocupações. Busquem, procurem, desejem, anelem que o reino de Deus. Porque buscar o reino de Deus é a solução a nossos problemas, a nossas preocupações. Por quê? Porque simplesmente, se a gente deixa Deus, deixa a sua palavra na nossa vida, a gente vai começar a tomar decisões erradas, equivocadas. E quando já não tem solução, a gente vai falar: Jesus, me ajuda. Mas Jesus te fala aqui: você não me buscou, você não me procurou. Eu sempre estava ali, mas você não me buscou. A solução a nosso problema, a nossa preocupação é isso: buscar o reino de Deus. Por quê? Porque se está falando que a gente tem que buscar o reino de Deus, é porque Ele é rei, ele é criador de tudo, ele é aquele que sustenta tudo em nosso mundo, ele é aquele que pode fazer vida daquilo que não tem vida. Eu não sei se você está precisando de dinheiro, mas Deus pode prover esse dinheiro, mas a solução não é esse dinheiro. Porque você vai gastar esse dinheiro e você vai precisar mais. A solução é esta:
primeiramente busca o reino de Deus. Porque se Deus é nosso rei, se Deus está sobre tudo, a gente consegue não estar preocupado, não estar ansioso. E ele disse: busquem por o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aqui não estou falando que Deus nos vai mimar. Sim, Deus nos mima também. Mas Deus vai prover aquilo que a gente realmente precisa. Sim, a gente precisa. E diz o versículo 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Diz, não tenham medo. Por que a gente se preocupa? Porque a gente tem medo. Tem medo que não dê certo, tem medo que nosso negócio não vá bem, por alguma coisa que está acontecendo. A gente tem medo de que a decisão que eu vou fazer não sabe se vai dar certo ou não. Então a gente vive em essa, será ou não será? Mas Jesus fala aqui, não, deixa em minhas mãos, busca-me, anela estar comigo e eu te vou ajudar. Agora, fala assim, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Agora, Jesus, com muito amor, fala aos seus discípulos: vocês são meu pequeno rebanho, e foi a vontade do meu Pai dar, disse, foi o agrado do Pai dar o reino a vocês. Quem de vocês aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador das suas vidas? Pode levantar sua mão? Amém. Isso é muito que a gente tem. Sabe por quê? Porque se nosso Rei, Deus, já está em controle de nossas vidas, as situações que a gente pode acontecer hoje, passar hoje, a gente vai conseguir resolver, porque Ele nos vai ajudar. E se a coisa não dá certo, é porque Ele não quer para nós isso. Muitas vezes a gente puxa a porta, toca a porta, quer entrar, ainda esse Senhor fala que não é o tempo, mas a gente quer. O Senhor diz, quer ir, vai lá. Você passa a porta e não acontece nada. E a gente fica frustrado, triste, porque não deu certo. E fala, Senhor, você não me ajudou. Não, eu te falei que não preciso fazer isso. E ele fala, não tenha medo, pequeno rebanho. Se você conhece a Jesus, Jesus nos fala hoje em dia, não tenha medo. Eu estou conosco, eu estou com vocês. Eu conheço a sua preocupação, mas não deixa que essa preocupação te faça perder a direção que você deve seguir. Eu sei que preocupar-se é algo normal, natural, mas Jesus precisa tomar controle disso. Algo que eu aprendi, eu tenho 31 anos. Minha esposa temos um filho, Lucas. E cada coisa que a gente consegue surfear, não? Posso pensar em surfear a onda, as problemas, as coisas que a gente tem que pagar ou fazer, eu penso, agora eu estou pensando, vamos ir para procurar uma escola, e eu penso, Senhor, como eu pensei na escola, não, mas ele fala, vai lá, procura a escola, eu vou cuidar. Se o Senhor nos fala que se o Senhor nos está guiando para fazer alguma decisão, deixar alguma coisa, a gente o que tem que fazer? Confiar. O nosso maior problema é confiar. Nosso maior medo é não depender do Senhor. Porque muitas vezes nós buscamos o controle de tudo. A gente quer estar seguro. A gente quer estar com o cartão cheio, né? Só para passar, né? Mas não. O Senhor quer que você aprenda a depender dele. Diz assim, versículo 23.
Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsos que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto, nenhum traça destrui. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus nos falou para buscar seu reino e sua justiça. Você que está buscando? Eu pedi a você levantar sua mão que você conhece ao Senhor. Mas se você não o conhece, eu te pergunto, você que está buscando? O que você precisa? E é para todos nós também, que a gente está buscando fora de Deus. Nada fora de Deus vai saciar a fome espiritual que a gente tem. A gente é como um quebra-cabeça. A última ficha se fala peça. A última peça é Ele. A gente quer encher essa peça que falta com muitas coisas. Você está buscando alguém que te ame, você está procurando dinheiro, você está procurando emprego, você está procurando outro, não sei o que você está buscando. Mas Deus nos chama primeiramente a buscar seu reino, sua justiça. Ou você, os jovens, acabaram a escola, acabou a escola, agora pensam, que faculdade eu vou fazer? Eu me perguntava isso, o que eu vou estudar agora? O que eu preciso fazer da minha vida? Pide direção ao Senhor, Pai, eu já acabei a escola, eu não sei o que fazer com minha vida. Eu quero estudar, eu não sei, mas, Senhor, me direciona, me ajuda a tomar a melhor decisão. E tenha certeza que Ele te vai a guiar. Mas eu quero deixar com isso. Nada fora do Senhor te vai a saciar. Nada fora do Senhor te vai encher. Nada. Salomão, o homem que tinha tudo, ele acabou falando assim, que o todo do homem é obedecer a Deus, temer a Deus e obedecer seus mandamentos. E aqui em versículo 34 acaba assim, pois onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está tu coração hoje? Está em alguma preocupação? Está, não sei onde está tu coração. Na cultura judia, o coração é o centro de tudo o homem. O coração controla os pensamentos, a mente, o coração controla os. Se o coração controla a mente controla cada nervo da parte do nosso corpo, ele controla os nervos do nosso sistema, do nosso corpo. E com esse versículo ele está falando: se teu tesouro está em mim, se teu coração está em mim, não há nada, absolutamente nada, que eu não possa fazer por você. Ele pode fazer tudo. Se você, tua vida precisa hoje em dia uma mudança, tem certeza que não há maior maior decisão que entregar a tua vida em Ele, porque Jesus é digno da nossa confiança. Ele fez tudo, sim. Dice, pois onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos a orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. Obrigado, Senhor, porque ainda que o Senhor conhece que nós somos pessoas que nos preocupamos, que somos ansiosos, o Senhor cuida de nós. Senhor, nos ajuda, papai, nos ajude, que nós podamos hoje, Senhor, buscar, desejar estar em tua casa, Senhor, buscar teu reino, colocar-te no primeiro lugar das nossas vidas, Senhor. E pessoalmente, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a não ser ansioso, Senhor, a não ser uma pessoa que está preocupada, Senhor, pelas coisas, que nós possamos desejar, Senhor, que nos corações esteja em Ti sempre, Senhor, guardado em Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu reinas em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, por essas pessoas que estão hoje conosco, Senhor, e han vindo, e estão escutando a Tua palavra, Senhor, e ainda não han tomado essa decisão, Senhor, de aceitar-te como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. A tua palavra, Senhor, em João 14, fala que é o teu Espírito Santo, Senhor, que nos convence de pecado, juízo e justiça, Senhor. É tu Espírito Santo, Senhor, que nos convence, Senhor. Senhor, que eles possam ver que fora das tuas mãos, Senhor, fora do teu cuidado, viver uma vida longe de você não há satisfação alguma, Senhor. Que a vida que a gente pode viver hoje, Senhor, não há melhor vida, Senhor, que estar contigo, Senhor. Ajuda a eles, Senhor. Nos ajuda a nós a permanecer também. Nos ajuda, Senhor, a caminhar em esta corrida, Senhor, a correr esta corrida juntos, Senhor. Toma, Senhor, qualquer preocupação nossa, qualquer ansiedade que a gente tem, Senhor, para simplesmente continuar olhando pela tua cruz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.